Bom, meu nome é João José Caluzzi, estamos aqui no Departamento de Física da Unesp de Bauru, continuando nossa conversa com o professor Chico Lavato e o professor Paulo Noronha sobre o projeto de extensão que eles estão realizando, que é uma adaptação da peça do Bertolt Brecht, Galileu Galilei, né? E agora a gente vai discutir um pouco sobre a peça Galileu Galilei, né? Quando Brecht escreveu, pelo que eu sei, acho que existem diferentes versões dessa peça, né? O senhor poderia falar um pouco das versões dessa peça, o porquê das versões, o que cada uma tem de diferente uma da outra? Bom, João, acho que valeria a pena, depois a gente vai colocar isso aí, um link para as pessoas até baixarem o texto. Existe um texto muito bom do Augusto Fitas, da Universidade de Évora, lá de Portugal, que se chama Brecht, Galileu e os Físicos, onde ele conta sobre a escritura, sobre a parte escrita da primeira versão da peça, que é chamada versão dinamarquesa, depois uma nova versão, uma nova releitura, uma nova escrita do próprio Brecht nos Estados Unidos, e uma última versão, chamada versão berlinense, de 54, onde o Brecht faz uma versão definitiva dessa peça do Galileu. É interessante notar que o próprio Brecht vive momentos diferentes na sua vida e vai adaptando o texto do Galileu segundo essas situações que ele tem vivido em diferentes etapas da vida dele. A primeira etapa, escrita no ano de 38, 39, na capital, em Copenhague, na capital da Dinamarca, é a chamada versão dinamarquesa. O viés da escrita é quando se faz o papel da Igreja Católica, do lado de Galileu, muito próxima à opressão nazista que o próprio Brecht estava vivendo quando teve que fugir da Alemanha. O Brecht saiu da Alemanha fugido, perseguido pelo partido nazista, pelo fato de ser um intelectual de esquerda e tal, e ele retrata, identificando essa perseguição do partido nazista com a Igreja, no caso do Galileu. Então, a primeira versão do texto é uma versão do texto muito identificada com essa questão da opressão. E tem outra coisa aí, Paulo, nesse primeiro texto, que eu não sei se você vai falar, porque eu pensei que você ia pular para a segunda versão, mas esse primeiro texto, como o Brecht está em Copenhague, que é o mesmo local onde ficava o Instituto de Pesquisas do Niels Bohr, um dos fundadores da mecânica quântica, que reunia ali uma espécie de uma nata cultural, até porque muitos estavam fugindo de seus países, né, que já estavam sob influência nazista, e procurando outros lugares para trabalhar. E afora o Niels Bohr ser um atrativo per si, né, tinha essa questão também. Ele tinha muito cientista de gabaritado ali reunido. E aparentemente o Brecht teve contato com esse pessoal todo e era uma época muito florescente, né? Os cientistas então estavam ainda muito embalados, né? Principalmente nessa época em particular, com a questão da fissão atômica, que começava então a aparecer nos meios de pesquisa. Então foi uma época que ele fez assim, até uma época, do ponto de vista científico, essa versão, que é a versão a partir da qual nós fizemos a nossa adaptação, é uma versão mais encantada com a ciência. Uma versão encantada com a ciência e com problemas sociopolíticos, em função dessa visão científica nova. Sim. E a versão americana, né? E depois, com o avanço das tropas nazistas, inclusive invadindo a Dinamarca, o Brecht sai, vai para uma temporada na Califórnia e lá, depois da bomba de Hiroshima, ele reescreve um pouco o texto, colocando um pouco da sua decepção com relação à ciência em si, mas o ápice dessa decepção é a última versão, que é chamada versão berlinense, de 54, quando ele enfim coloca lá, inclusive reescreve a última cena do texto, quando Galileu diz numa frase que o acaso, que a parte final da vida dele como cientista, ele faz uma reflexão dizendo que a ciência na verdade tem que ser aliada com o bem-estar, com a clareza,
com a vida envolvida no bem-estar das pessoas, fazendo uma menção àquele caos nuclear e à Guerra Fria que estava instaurada naquela época. Esse texto do Augusto Fitas mostra um pouquinho a evolução desses textos, e se você ler as 3 versões da peça, você vai perceber esse enfoque diferente que o Brecht dá em cada momento da sua vida. Ok, eu gostaria de agradecer ao professor Lavada e ao professor Paulo Noronha, e gostaria de reafirmar que o link para o texto do professor Fitas vai estar disponível no site, e realmente é um texto que vale, né, a pena ser lido antes de assistir a peça ou ler a peça. Ok, obrigado.